sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos lá, queridos. Cristo aqui, ele está no final do seu mais famoso discurso, ou que ficou conhecido como Sermão do Monte. Sermão do Monte. E no final, ele coloca essas palavras aqui, observe: todo aquele que pôs estas minhas palavras e as pratica. Então presta atenção. Após Jesus ele dá uma série de ensinos aos seus discípulos e aqueles que o ouviam, esse sermão ele começa aí no capítulo 5, tá? Então ele fala do capítulo 5 até o final do capítulo 7, ele está falando sobre o sermão do monte. Após ele dar essa série de ensinos, ele termina dizendo: olha, eu ensinei vocês, agora é colocar em prática o que eu acabei de ensinar. E a partir daí é que ele vai desenvolver a ideia de aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a sua casa sobre a areia, Então, queridos, nós temos algumas coisas importantes a aprender nesse texto aqui. Por quê? Porque Cristo Jesus, ele vai usar aqui, queridos, uma figura de linguagem, tá? E essa figura de linguagem é a figura de alguém que constrói uma casa, alguém que está construindo. Casa aqui, queridos, se refere à nossa vida, primeiramente em particular, depois ao nosso lar, à criação dos filhos, a relação que nós temos com a esposa com o marido, a relação que nós temos com os nossos pais e também a relação que nós temos com o nosso próximo. Ou seja, Cristo está falando: olha, as nossas construções, ou seja, aquilo que nós somos, precisa ser direcionado pela palavra de Deus. A isso, queridos, Deus chama de construção sobre a rocha ou não. Presta atenção, ele está dizendo algumas coisas, e aí a gente vai dar uma destrinchada no texto para a gente entender por quê. Como é uma linguagem simbólica, nós precisamos fazer a aplicação correta da simbologia para que a gente possa aplicar isso nas nossas vidas. Primeiro, quando ele diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, no primeiro momento, ele está se referindo ao Sermão do Monte. Porém, queridos, nós podemos aplicar essa palavra que ele está dizendo aqui a toda a Escritura Sagrada. Toda a Escritura Sagrada, tá? Por quê? Porque a Bíblia é, acima de tudo, um livro ético. Ela é um livro que ensina as pessoas como viver nesse mundo de tal forma a agradar a Deus. Portanto, quando eu leio a Bíblia, quando eu aplico e pratico os ensinamentos da Bíblia no meu dia a dia, eu estou agradando a Deus. Então, existem alguns textos que são bem específicos para mostrar isso. Por exemplo, se você ler os 10 mandamentos, está lá em Êxodo capítulo 20, você vai perceber lá, queridos, coisas que Deus quer que o seu povo faça. Isso é a lei moral de Deus, a lei moral. Se você ler o Sermão do Monte, está aqui, queridos, Deus ele vai falar sobre várias coisas aqui. Ele vai falar sobre como a gente deve orar, ele vai falar sobre a relação com o dinheiro, como que o dinheiro ele precisa, a
a gente precisa encarar as questões do dinheiro nas nossas vidas. Ele vai falar como a gente deve dar esmolas. Ele vai falar a respeito de vingança, né? Que a gente não deve vingar nós mesmos. Ele vai falar sobre juramentos. Ele vai falar como jejuar. Ele vai falar acerca do adultério. E é interessante, né? Porque ele diz assim, que adulterar não é ir para a cama com uma mulher, mas se você olhar com intenção impura para uma mulher, você já adulterou com ela. Ele vai falar sobre várias coisas aqui, queridos, e a gente precisa entender o que é essas palavras de Cristo Jesus. Essas palavras de Cristo Jesus é como o cidadão do reino deve viver a sua vida nesse mundo. Então, chegando em casa, pega esse sermão do monte e começa a ler. Coloque essas palavras no seu coração. Pouco a pouco a gente vai meditando nesse sermão para que a gente possa entender. Segunda coisa, queridos, que a gente entende aqui, e a gente precisa colocar isso no coração. O mundo lá fora não está nem aí para a palavra de Deus. Não está. Eles não estão preocupados em obedecer a Deus através da sua palavra. Mas presta atenção, uma pessoa que se declara cristã, crente em Cristo Jesus, ela necessariamente é uma pessoa que obedece, vive a sua vida em obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser nosso guia. A palavra de Deus precisa ser direção para as nossas vidas. A palavra de Deus precisa estar plantada no nosso coração para que a gente possa praticar essa palavra no nosso dia a dia. Meus queridos, sem palavra de Deus não há vida cristã, não há. Daí, queridos, o perigo que nós temos de negligenciarmos a palavra de Deus e de não termos essa palavra como referencial para as nossas vidas. Extremamente perigoso, porque nós partimos do princípio de que quem crê nessa palavra são os crentes, não é o incrédulo. Aí a pergunta que surge, né? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Qual tem sido o desejo por estudar essa palavra? Qual tem sido? Esses dias a gente estava falando lá na igreja do 27, e a gente estava falando um pouco a respeito disso, que é impressionante pessoas que estão na igreja há anos e ainda não leram a Bíblia toda. Nós precisamos acordar para essa realidade. A Bíblia precisa ser lida, entendida e depois praticada. Ler, entender e praticar. Por outro lado também, queridos, nós temos igrejas que têm na sua estrutura desprezado o conhecimento da palavra de Deus. Isso também é muito perigoso. Em quantas igrejas, por exemplo, a palavra tem sido substituída por autoajuda? É muito triste, né, queridos? Esses dias eu vi um negócio na internet que eu fiquei chocado. Um pastor que ele, numa pregação, ele disse que Cristo Jesus, para muita gente, ele estava chegando e dizendo as palavras da letra de uma música que, se não me engano, o autor é Peninha. Vocês lembram aquela música assim, às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois? Eu falei, meu Deus, que coisa louca, né? O cara usou essa música para falar que Cristo estava falando isso para a igreja. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Que isso? Que coisa louca. Eu fico ali sonhando, acordado, juntando antes o agora e o depois. Porque meus queridos, eu falei, cadê a palavra de Deus no meio disso aqui? Né? O cara está pegando uma música popular para falar que Cristo está falando isso para a igreja e para os irmãos. Isso é loucura, queridos, loucura. Você sabe, nós somos, e isso eu me orgulho muito, tá? Nós somos uma igreja
quando eu falo nós, eu estou falando Igreja Presbiteriana do Brasil, nós somos uma igreja reformada. Muita gente talvez nem saiba o que é isso, mas sabe o que isso significa? Que nós somos uma igreja que nasceu na reforma protestante do século XVI. Os nossos primeiros líderes foram João Calvino, Lutero, John Knox, na Escócia, Spurgeon, né? Essa queridos, as nossas bases, é por aí que as coisas caminham. Então a nossa linha de pensamento, ela é reformada, nós somos calvinistas, é Bíblia, Bíblia e Bíblia, que precisa direcionar as nossas vidas. E, meus queridos, infelizmente, muitas lideranças têm desprezado isso, desprezado o fato de nós sermos uma igreja histórica, uma igreja com profundidade bíblica e teológica. Queridos, é o que eu mais amo na nossa igreja, é o que eu mais amo, é a gente ter esse prazer de olhar para as Escrituras e a gente extrair o conhecimento da palavra de Deus de forma profunda, e a gente precisa disso para as nossas vidas, né? Então, queridos, presta bastante atenção. O que é importante a gente falar disso? Por conta da simbologia daquilo que Cristo coloca aqui nesse texto. Então ele vai falar de duas pessoas que construíram suas casas, fizeram as suas construções. Lembre-se, Cristo Jesus está falando aqui de uma figura de linguagem para mostrar de construção da vida, certo? Um construiu sobre a areia, outro construiu sobre a rocha, palavra de Deus. A areia, qualquer outro fundamento que as pessoas venham a construir e solidificar a sua vida de fé, sua postura na vida, que não seja a palavra de Deus, é areia, queridos, é areia. Aí, queridos, observe, diz o texto que vieram as chuvas, vieram os ventos, bateram contra aquela casa, o nível da água subiu, e a casa que foi construída sobre a rocha permaneceu firme, e a casa que foi construída sobre a areia, ela caiu, e diz o texto, foi grande a sua ruína. Queridos, é muito claro esse ensinamento. Primeira coisa, que tanto na vida de um quanto na vida do outro, ou seja, aquele que fundamenta a sua vida sobre a palavra e aquele que não fundamenta, as tempestades virão. Vai bater tempestade contra as nossas casas. Crise conjugal, na casa de todo mundo vai bater. Dificuldade com criação de filhos, vai bater na minha porta, na sua. E enfermidades, vai bater. Enfermidades crônicas, vai bater. Velhice, vai bater na porta de todo mundo, né? Diga-se de passagem, eu estou concluindo que depois dos 40 você já está velho. Já está velho. Eu estou com 45, eu já olho para mim e falo, eu estou velho. Esses dias eu fiquei tonto, porque eu estava sentado, fui levantar para pegar o celular, fiquei tonto. Falei, pronto, fiquei velho, né? Fiquei tonto de levantar. Pensa, morreu de quê? Ficou tonto, levantou para pegar o celular, ficou tonto, caiu. Ficamos velho, né? Então, queridos, as tempestades vai bater na porta de todo mundo. Não tem jeito de a gente fugir, porque nós vivemos num mundo caído, um mundo contaminado pelo pecado. Então, mais cedo ou mais tarde, as crises vão bater na nossa porta. Mas o fato de eu ser crente não me livra de nada? Queridos, não sei, porque eu vejo tempestades batendo na porta dos crentes, assim como eu vejo batendo na porta dos não crentes, ok? Problemas financeiros. Agora, qual é a grande diferença? É ficar de pé quando a tempestade vem e cair, sucumbir quando a tempestade vem, tá? Então, queridos, presta atenção, o crente, ele é aquele que vai suportar o tempo de tempestade firme, porque ele construiu sobre fundamento sólido,
E esse fundamento é a palavra de Deus. A ideia aqui é simples. A ideia aqui é que vai passar o tempo, vai passar os anos, e apesar das tempestades que vão bater sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, independente disso, queridos, nós permaneceremos firmes. É aquilo que eu já falei aqui outras vezes. Nós vamos poder voltar aqui daqui, sei lá, 20 anos, nós vamos encontrar os irmãos firmes aqui, suas famílias firmes de pé, os filhos firmes sendo edificados sobre a palavra. Por quê? Porque tem gente que firmou o pé sobre a rocha, foi solidificado sobre a rocha. Então, pode vir tempestades sobre a vida da igreja, pode vir tempestades que vão bater na porta da sua casa, mas você vai continuar firme, porque quem direciona a sua vida não é os desejos do seu coração, mas quem direciona a sua vida é Deus, através do ensino da sua palavra. Então, queridos, esse texto, querendo ou não, está falando de segurança. Qual é o caminho seguro para eu educar os meus filhos? Rocha. O caminho seguro para eu educar os meus filhos é através do Evangelho. A Nara estava lendo um livro esses dias e ela estava me compartilhando o conteúdo desse livro, né? Muito interessante. Ela estava dizendo assim: olha, uma forma de nós criarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor é uma coisa simples, mas que nem sempre a gente pratica, né? É inserir a palavra de Deus em tudo o que o seu filho venha fazer. Falar de Deus para ele. É aquilo que está lá em Deuteronômio. Fala assim: ensina a criança em tudo que você faz, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, sentado à mesa, né? Ensina a criança a amar a Deus, ensina os caminhos de Deus para o seu filho em tudo que ele faz. Esses dias eu fui colocar isso em prática, né? Eu falei para o Miguel, era para ele tomar um remédio, e aí eu peguei e falei para o Miguel assim: se você tomar um remédio, eu vou te dar uma paçoquinha. Ele ama paçoquinha. Falei: então um remédio eu te dá uma paçoquinha. Pergunta se ele quis tomar um remédio. De jeito nenhum, nada convenceu ele. E aí nós demos um remédio goela abaixo. Aí no final eu falei assim para ele: eu vou te dar uma paçoquinha, você não merece, mas eu vou te dar. Sabe qual é o nome disso, filho? Graça. Graça. O que é graça? É uma coisa que eu não mereço, mas Deus me dá. Está vendo? Eu perdi a oportunidade de ensinar meu filho. Você não merece, mas eu vou te dar, e o nome disso é graça. É isso que Deus faz com a gente, filho. A gente não merece, mas Deus dá. E assim, queridos, a gente pode aproveitar todas as oportunidades. Está vendo o nascer do sol, o pôr do sol? Isso é criação de Deus. Isso é criação de Deus. Queridos, aplique tudo isso, por exemplo, no seu relacionamento conjugal. A Bíblia fala do perdão, né? E se tem uma coisa que casais precisam fazer o tempo todo é perdoar um ao outro, né? Perdoar. Graças a Deus que Deus ele nos dá essa bênção do perdão, né? Porque o que é um casal? O casal são dois pecadores que vivem debaixo do mesmo teto, né? Tudo para dar errado, queridos, tudo para dar errado. E ainda para complicar, às vezes o cônjuge não é crente, né? Aí é mais complicado ainda, e mais vem a necessidade do perdão, né? Mais e mais a necessidade do perdão. Então, quando a gente coloca em prática a palavra de Deus, fica mais fácil. Com relação à vida financeira, né? Vida financeira, a Bíblia traz, a Bíblia fala demais de dinheiro. Uma vez eu fiz um curso, eu fui entender, né, sobre o quanto a Bíblia fala sobre dinheiro. Queridos, precisamos colocar em prática os princípios que a Bíblia nos ensina sobre administração, sobre dinheiro, sobre não comer o pão da preguiça, sobre trabalhar com honestidade para acudir o necessitado e também para você ter, sobre não ser como a formiga, né,
ser como a formiga, né? Que trabalha no verão para ter o que comer no inverno. Então a Bíblia traz uma série de princípios, não emprestar o dinheiro com usura, né? A Bíblia fala do perigo de sociedade com os incrédulos, uma série de coisas que a Bíblia fala sobre questões financeiras. Presta atenção, se a gente colocar em prática, a gente prospera. Se a gente colocar em prática, a gente prospera. Então, a gente precisa começar a ter um olhar para a vida, um olhar para a família, que seja um olhar bíblico. Bíblico. Isso é simples, queridos. Simples, tá? Que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala sobre diversão? Nem toda diversão a gente pode. Concorda comigo? Tem que escolher. Não é qualquer. Tem lugar que o cristão não cabe em determinados lugares. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Que a Bíblia fala sobre as nossas amizades. Que tipo de amizade eu vou cultivar? Até que ponto as minhas amizades não estão me influenciando? Se eu tenho a minha vida firmada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, então eu vou ver o que a Bíblia vai falar sobre isso. E aí, queridos, sinceramente, talvez muitas amizades que a gente venha a ter, a gente vai perceber que elas nos prejudicam, nos fazem mal, sabe? Existem amizades que são extremamente nocivas para as nossas, fazem mal, são perigosas, venenosas para a nossa vida cristã. Às vezes é necessário até deixar, né? Quantos casamentos aí já foram prejudicados por conta de amizades que não deveriam ter acontecido, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Lógico, a gente se relaciona com pessoas não crentes com o propósito de ganhá-los para Cristo Jesus. E a nossa relação com a igreja? A Bíblia fala sobre isso. Como a gente deve servir na igreja, como a gente deve desprender a nossa vida, né? Como a gente deve exercer nossa fidelidade a Deus com relação aos cultos, as coisas que acontecem, as atividades da igreja em si, com relação aos nossos dízimos e ofertas, tudo na palavra. Aonde é, queridos, que as nossas construções caem por terra? Quando não damos ouvido à palavra de Deus. Quando fechamos os nossos ouvidos à palavra, as nossas vidas, elas vão ter problema. Então a gente citou aqui algumas áreas da nossa vida, mas a ideia, queridos, é que toda a nossa vida seja dirigida e direcionada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. O nome que se dá a isso é um nome bonito, chama cosmovisão. Cosmovisão. É a visão que nós temos do mundo. Sob quais lentes você vai enxergar o mundo? Sob quais lentes você vai enxergar o mundo? É interessante a gente pensar isso, porque nós temos uma cosmovisão, precisamos ter reformada. Queridos, isso é bom demais, tá? O fato de eu dizer eu tenho uma cosmovisão reformada significa que eu tenho uma cosmovisão bíblica para todas as coisas que estão à minha volta e ao meu redor. Eu consigo entender o mundo, entender as pessoas, eu consigo compreender o que se passa sem sofrer, porque a Bíblia já me disse que as coisas seriam do jeito que elas são, tá? Quando a gente entende isso, vou te dar um exemplo. A cosmovisão reformada me ensina que nós vivemos em um mundo caído, depravado. Por quê? Porque o pecado adentrou a natureza humana de tal forma que depravou o ser humano, o afastando completamente de Deus e fazendo com que esse ser humano fosse um ser que não queira nada com Deus. A partir daí, queridos, eu consigo entender o mundo como de fato ele é. Se você perguntar para mim, as pessoas são boas? Não são. As pessoas são más. São más. Por natureza, o ser humano é mau. Por natureza. Se a graça de Cristo não alcança o coração das pessoas, não há esperança para essas pessoas, não. A tendência do coração humano é para a maldade, para a idolatria. É
Porque a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. Mas as pessoas, longe da graça de Cristo Jesus, por natureza são maldosas. Coração voltado para o pecado. Se a gente lê Romanos, a gente fica assustado de ver. Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que o ser humano sem Deus tem uma disposição mental reprovável. O que ele quer dizer com isso? A mente do ser humano sempre trabalha contrário a Deus, contrário à vontade de Deus. São esses que constroem, fazem as suas construções sobre a areia. Nós, queridos, pela graça de Deus, conseguimos entender que ou a gente constrói a nossa vida sobre a rocha, sobre o fundamento, que é a palavra de Deus, ou então as nossas construções vão ruir, nossas casinhas vão cair e será grande a nossa ruína. Portanto, queridos, que a gente possa ter o desejo de conhecer mais da Bíblia, conhecer mais da teologia reformada, que eu particularmente tenho muito amor por essa teologia, porque nada mais é do que a Bíblia na sua essência, tá? Que a gente possa querer crescer cada vez mais nesse conhecimento mais profundo das Escrituras Sagradas. Eu estava falando com os irmãos lá do 27 esses dias, que a gente precisa estudar mais a Bíblia, estudar mais nossas teologias, aprofundar mais, para que a nossa cosmovisão, ela seja uma cosmovisão mais aprofundada das coisas, para que a gente não seja enganado por ventos de doutrina, para que a gente não seja seduzido por novos movimentos ou por seitas. Eu fico tão triste, lá no 27, quantas pessoas que já estiveram lá dentro da nossa igreja, e hoje estão frequentando alguma seita, ou então igrejas com um vazio teológico terrível, sabe? Mas estão lá. E eu fico triste, porque eu creio que a igreja falhou, que a gente não cometa essa falha aqui, sabe? E que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento de quem é Deus, com quem é o ser humano, qual é a relação do ser humano com a igreja e com o próprio Deus, que a gente possa aprofundar. Porque uma vez que a gente aprofunde e tenha raízes profundas nas Escrituras, nada nos abala. E a gente nunca será levado por ventos de doutrina, como diz a Escritura Sagrada. Amém? Então vamos firmar nossos pés na palavra. Aí eu estava dizendo, olha, o grande desafio, na minha opinião, não é apenas ler quantidade, mas entender. Você pode comprar livros, por exemplo, o pastor Hernandes Dias Lopes tem um comentário do Novo Testamento inteiro. Eu gosto do Hernandes Dias Lopes porque tem uma linguagem simples. Então você vai compreender as Escrituras dentro de uma linguagem simples. Você pode compre um comentário de um livro. Aí você vai ler a Bíblia e acompanha no comentário. Você vai entender o contexto que foi escrito, você vai entender que as palavras que estão ali dentro do texto, sabe? Você pode ler assim, versículo por versículo, e vai estar tudo explicado no comentário. Você precisa ler bons livros, de bons autores, que vão ajudar você a crescer no conhecimento e aprofundar a sua vida de fé. Sabe, queridos, nós precisamos ser uma igreja que queira buscar profundidade no conhecimento das Escrituras Sagradas. Só assim nós vamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus. Só para terminar, eu tive uma experiência muito feliz em Goiânia. Deus ele nos deu a oportunidade de pastorear uma mocidade. Quando eu estava lá, uns 80 jovens. Só mocidade, hein? Só mocidade. Mas pensa nos jovens que buscavam profundidade. A grande maioria. Sabe qual era o diferencial, queridos? Acontecesse o que acontecesse, é que as meninas estavam firmes, tanto é que estão firmes até hoje. Mesmo depois eu saí, foi outro líder no meu lugar, estão lá firmes. Por quê? Porque eles buscavam profundidade bíblica, profundidade teológica para a vida deles. E é isso que a gente precisa buscar para a nossa vida. É isso que a gente precisa buscar para a nossa vida, sabe?
Hoje em dia, aí a gente via outras igrejas, né, mesmo presbiterianas, né, às vezes abria um movimento novo, os jovens todos saíam, iam para lá. Nunca perdemos um jovem para movimento nenhum lá na igreja que eu trabalhava, a igreja de Vila Nova, né? Jovens abençoados, jovens que queriam mesmo buscar essa profundidade, não estavam em busca de show gospel, sabe, esses movimentos, não, eles queriam vida com Deus, e essa vida com Deus passa pelo conhecimento profundo das Escrituras Sagradas, que a gente possa ter esse desejo no nosso coração, conhecer mais e mais. Depois, você pode me procurar, eu posso passar para você bons pastores para você ouvir na internet, bons sites para você pesquisar mais, né, e obter conhecimentos mais profundos da Palavra de Deus. Amém? Oi? Passar todos os dias, né, Lester? Eu deixo muito para os irmãos. Gosto muito daquele senhor. Espero um dia conhecer. Não, ele é uma bênção. Ele explica assim, de um jeito, como diz o pastor Arival. Ele é príncipe mesmo. O pessoal chama ele de príncipe.